Meus amores, sou Janaína Alencar e esse aqui é meu canal de cinema. Fight Club, ou Clube de Luta, do aclamado diretor David Fincher, de sucessos como Gone Girl, é a mistura de genialidade com insanidade. Hoje, gente, vim falar de Fight Club, esse filme que eu adoro e pra mim aqui é um dos melhores filmes que eu já assisti. E os melhores filmes que eu gosto, eu vou fazer mais ou menos aqui em 2 vídeos. Eu vou começar agora com esse filme. Então, como eu não quero deixar os meus vídeos muito longos, eu vou dividir em 2. Um filme que foi baseado no romance de Chuck Palahniuk. Hoje em dia, Clube de Luta é um sucesso. Todo mundo que gosta de cinema adora o filme, todo mundo que fala, oh, esse filme aí é muito bom. Mas quando ele estreou, ele não era tão visado assim. Teve um orçamento alto, só o salário de Brad Pitt pegou boa parte. Ele que estava iniciando aí a carreira, né, já estava aí despontando. E a arrecadação do filme não foi tão alta para o que poderia se esperar. E por que será que nos últimos tempos esse filme fez tanto sucesso? Jack é um cara que trabalha numa empresa e ele não tá muito feliz com a vida que ele tem. Ele sofre de insônia e mais ou menos há 6 meses ele não consegue dormir. Ele vai no hospital, né? Conversa ele com o médico, pede pro médico receitar alguma coisa pra ele, diz que sente um mal-estar e queria uma ajuda do médico. O médico olha pra ele e fala: olha, cara, ninguém pode morrer de insônia. Meio indiferente ali pra ele. Visivelmente a gente vê, né, pela fisionomia do personagem, que ele não tá bem, ele não tá dormindo. Aparentam já que ele tá ali imerso numa melancolia ali com a vida dele, né. Todo momento mostra que ele é um cara mais solitário. Ele começa a comprar, ele faz muitas compras, né, liga, compra isso, compra aquilo. Ele tenta canalizar aquela energia das frustrações da vida dele no consumismo, né. Só que ele vê que não muda. E aí ele decide começar a ir em lugares pra fazer terapia, né. Ele começa a ir pra entender, pra tentar se sentir ali preenchido, né, se sentir parte de alguma coisa e até que surte algum efeito. Tanto é que tem uma parte que ele volta a dormir melhor. Só que um dia ele tá na terapia e ele vê a moça, que é o par romântico dele, na trama. Quando ele vê ela, ele até cita: nossa, depois desse dia eu não consegui mais dormir. E ela, né, ela vai nas terapias que ele tá frequentando e eles acabam, querendo ou não, inevitavelmente, ele não quer, mas ele acaba se envolvendo com ela. Além das terapias que ele vai, voltada para outras situações, ele vai numa terapia que só tem homem, né, e ali os homens, eles têm aquela liberdade de chorar, de expressar os sentimentos, né. Ele, ao princípio, ele não se sente à vontade de chorar, mas aí o amigo dele lá, o Bob, acaba ajudando, né? Essa crítica, ela faz uma alusão da masculinidade em excesso, porque a masculinidade, ela é uma característica do homem, né? Ela não deve ser tratada em excesso. A sociedade, né, ela cobra que o homem ele precisa ser de uma forma, ele não pode ter emoções, ele não pode ter sentimentos. Muito se teve esse pensamento no passado, e se ele tivesse, ele seria fraco, então ele teria que ser uma pessoa rígida o tempo todo, né? E não é bem assim que as coisas funcionam, né? Hoje em dia, gradativamente, isso vai mudando, então eu acredito que o filme ele dá uma pincelada aí. É muito curioso a forma como o diretor e os roteiristas e o Chuck tratam dessa questão. Até que um dia, né, ele vai pegar um voo a trabalho, né, e ele conhece o tal do Tyler Durden. Ele vê o cara ali sentado do lado dele no avião e eles começam a conversar. A gente já percebe que o Tyler parece que ele vai ficar na história por um pouco mais de tempo. O Tyler ali já no momento ele já se apresenta e a gente visivelmente percebe que o Tyler é diferente do Jack. O Jack é aquele cara cansado, meio cabisbaixo com a vida, e o Tyler já é o cara que vende sabão, é o cara seguro. Aí o Jack volta pra casa no final do dia e ele descobre que o apartamento dele pegou fogo. Um dos caras que tá ali na abordagem do corpo de bombeiros sinaliza ele do ocorrido e ele fica meio perplexo. Ele vai ter um orelhão público, ele tenta ligar pra Marla, que ele conheceu na terapia e que ele tenta evitar ao máximo o contato com ela, e aí ele acaba desistindo. E aí ele vai e liga pro Tyler, e aí é que as coisas começam a acontecer. A todo momento o Tyler, ele deixa claro as questões de escolha ali que o Jack poderia fazer, né? E aí tem uma parte quando eles estão saindo do bar, aí o Tyler vai e leva o Jack pra casa dele.
Aí, minhas amigas e meus amigos, é que a coisa começa a acontecer. A gente percebe que a casa tá abandonada e ajuda a gente a ter essa percepção de como que é a atmosfera ali de Clube de Luta, né? Porque a casa, ela é como se fosse a extensão do personagem. E se ela é a extensão do personagem, automaticamente ela é a extensão da mente do Jack. E como que tá a mente do Jack? A mente do Jack não tá muito ok. E eu acredito ali que foi muito inteligente de usar essa, metaforicamente falando, dessa casa, porque o filme ele poderia falar de um cara que tem problemas com insônia. O que David Fincher poderia fazer? Ele poderia pelo menos falar de um personagem como esse, colocar ele ali indo pra terapias, falando com outras pessoas que têm o problema. Ele poderia colocar ele tendo problemas no trabalho, ele poderia colocar ele tendo problemas com outras situações referentes ao problema que ele tem. E aí ele faz o quê? Ele coloca o Jack junto com outro cara que ele acabou de conhecer dentro de uma casa totalmente abandonada. E aí é que a gente vê a genialidade do diretor, porque ao invés dele fazer algo ali literal, que poderia também ser muito interessante, dependendo de como o diretor leva a história, né? Poderia ser extremamente interessante também, mas ele quis fazer muito mais do que interessante. E aí ele começou a usar as figuras de linguagem que a gente usa dentro do cinema, só que ele não usou como se usa na literatura, na prosa, na poesia ou num texto. Ele usou como um bom cineasta deve fazer, criando arquétipos e criando alegorias nos personagens. Os próprios personagens são alegorias. E a fotografia, ela deixa claro isso. A fotografia ali você vê uns tons esverdeados, tem muitos momentos que quando o Jack tá mais presente, aqueles tons sóbrios, aqueles tons mais pastéis. Quando é o Tyler, é aquela cor mais quente ali, mais aberta, o vermelho na jaqueta dele, aqueles tons floridos nas camisas. E tudo isso é pra gente realmente ficar imerso ali na atmosfera. Então, gente, essa é a minha parte 1. E se você gostou do que eu já te passei aqui, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Grande beijo!